Senhor Jesus, Divino Mestre, nós agradecemos a Ti pela oportunidade extraordinária que se renova para nós, de neste momento, solicitando o amparo, a assistência dos mentores espirituais da nossa casa, a quem nós nos conectamos neste momento, solicitando a permissão para essa conexão, para a realização da continuidade do estudo das terças-feiras, hoje estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai, no item 10. Que nós sejamos felizes nas nossas abordagens, no entendimento, compartilhamento de conceitos, de proposições, entendimento. Que o estudo possa ser também útil para os irmãos em estágio de aprendizagem na fraternidade, todos nós possamos nos enriquecer e nos engrandecer com novos valores. Que assim seja. Muito bem. Dando continuidade ao estudo da semanal, eu vou prosseguir aqui na mesma dinâmica, eu vou fazer a leitura e os amigos sintam-se à vontade para quaisquer intervenções a qualquer tempo, com seus comentários, e não havendo, depois que eu terminar a leitura, se ninguém quiser iniciar os comentários, eu vou tocando o assunto e os amigos vão entrando à medida que quiserem, tá certo? Então vamos lá. Continuando aí o assunto do capítulo 10, do item 10 do capítulo 3. Nesses mundos venturosos, as relações sempre amistosas entre os povos jamais são perturbadas pela ambição da parte de qualquer deles de escravizar o seu vizinho, nem pela guerra que daí decorre. Nós vamos lembrar que até o item 11, Kardec está fazendo aquele resumo, até o item 12, tá? Kardec está fazendo um resumo do ensino de todos os espíritos superiores, e depois é que nós vamos começar a estudar, a partir do item 13, só para nós aqui nos contextualizar, o assunto abordado por Santo Agostinho. A partir do item 13 até o item 19 é Santo Agostinho falando conosco, tá? Então vamos lá. Não há senhores nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Só a superioridade moral e intelectual estabelece diferença entre as condições e dá a supremacia. A autoridade merece o respeito de todos, porque somente ao mérito é conferida e se exerce sempre com justiça. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é galgar a categoria dos espíritos puros, não lhe constituindo um tormento esse desejo, porém uma ambição nobre, que o induz a estudar com ardor para os igualar. Lá, todos os sentimentos delicados e elevados da natureza humana se acham engrandecidos e purificados. Desconhecem-se os ódios, os mesquinhos ciúmes, as baixas cobiças da inveja. Um laço de amor e fraternidade prende uns aos outros todos os homens, ajudando os mais fortes aos mais fracos. Possuem bens em maior ou menor quantidade, conforme os tenham adquirido, mais ou menos por meio da inteligência. Ninguém, todavia, sofre por lhe faltar o necessário, uma vez que ninguém se acha em expiação. Numa palavra, o mal nesses mundos não existe. Bom, o texto é muito rico de detalhes para nós aí analisarmos as condições dos mundos superiores e também as características dos mundos de expiação e prova, que ficam aí muito claras para nós,
Depois os espíritos nós vamos estudar com mais detalhes a partir do item 13. Então nós temos que colocar aqui na equação aquela informação que nós vamos estudar, que se encontra lá no item 19, no último parágrafo, que a Terra há chegado em seus períodos de transformação, em que, de orbe expiatório, mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos. Então, a partir da regeneração, amigos, os homens já serão ditosos. A partir da regeneração já não há mais expiação na Terra. E espíritos que promovem a expiação, que são os espíritos que trazem o contrário de que nós lemos aqui, ó. O desejo de escravizar o seu vizinho, como está escrito aqui, ó. As relações são sempre amistosas, jamais perturbada pela ambição da parte de qualquer deles de escravizar o seu vizinho, nem pela guerra que daí decorre. Só por essas características aqui, nós já vemos o quanto nós estamos longe de uma condição mesmo de regeneração. Não há senhores, nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Só a superioridade intelectual e moral. A autoridade merece o respeito de todos. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é galgar a categoria dos espíritos puros, não lhe constituindo um tormento esse desejo, porém uma ambição nobre. Uma ambição nobre que o induz a estudar com ardor para os igualar. Então eu me recordo que André Luiz, nas suas obras, ele vai dizer que lá na colônia Nosso Lar existe uma competição nobre entre os espíritos, que os espíritos buscam crescer em aprendizagem e valores morais, que é uma competição saudável. Nós devemos entender com naturalidade, porque se nós temos Jesus como modelo e guia, nós vamos buscar imitar Jesus. Nós vamos buscar crescer. E no mundo espiritual, no contato com os espíritos superiores, nós vamos também querer nos igualar a esses espíritos. Esse é o objetivo do progresso. Certo? Desconhece-se os ódios, os mesquinhos ciúmes, as baixas cobiças da inveja. Um laço de amor e fraternidade prende uns aos outros, todos os homens, ajudando os mais fortes aos mais fracos. Então, aqui nós já somos chamados a atenção, e vocês vão me permitir aqui antecipar um item que eu de vez em quando eu cito. No capítulo 9, no item 5, falando da condição da Terra, Kardec vai dizer assim, ó, quando a humanidade, por aquelas palavras quis dizer que até agora os bens da Terra são assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos. Que a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que outros têm o supérfluo. Não é o contrário do que está sendo dito aqui? Promete que justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados nem esmagados pelo forte. Tal a condição da Terra, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado
mundo ditoso, por efeito do afastamento dos maus. Lembrando que o mundo ditoso aqui, essa aqui é uma fala de Kardec. Lembrando aqui que já Santo Agostinho já define mundo de regeneração como mundo ditoso. Porque, embora a gente tenha aqui todos os ingredientes aqui nesse capítulo 3, um estudo mais aprofundado e detalhado do todo o Evangelho vai nos trazendo outras características dos mundos de regeneração dos mundos superiores, que nós vamos encontrando no decorrer do texto. Então, nos mundos aqui, continuando para terminar aqui o assunto, passar a palavra para vocês. Possuem bens. Então, no mundo de regeneração, nós já vamos, a partir do mundo de regeneração, não teremos mais exploração dos fracos pelos fortes, vai ser o contrário, e nem haverá aquele movimento egoístico de sambarcar os bens do próximos e, consequentemente, acumulando-se supérfluos, enquanto existe uma carência enorme de uma parte da humanidade. Possuem bens a maior ou menor quantidade, conforme os tenham adquirido, mais ou menos por meio da inteligência. Ninguém, todavia, sofre por lhe faltar o necessário, uma vez que ninguém se acha em expiação. Isso aqui é um ponto importante. Então, quando nós temos uma sociedade e tem alguém sofrendo por faltar o necessário, isso é expiação, amigos. Expiação, tá? É preciso entender, para a gente entender o mundo em que nós vivemos e ajudar a humanidade. Você pode ter até um ou outro que pediu como prova, mas, no geral, é expiação, tá? Porque a gente precisa identificar com clareza a condição do nosso mundo para que a gente tenha condições de ajudar o avanço intelecto e moral do mundo, concordam? Agora eu abro a palavra para vocês aí, comentários. Abre o som. Certo? Quem quer falar, começar o assunto? Ô, Júlio, lembrei agora do Luiz, mais uma vez, para recordar a questão do mundo ditoso, né? Exatamente por não haver a expiação, a gente pode considerar que ele é ditoso, ou é esse conjunto de situações que coloca ele como mundo ditoso? A partir do momento em que você retira os maus, conforme está lá no item 5 do capítulo 9, que é um item chave para o entendimento. Chave para o entendimento. Porque esses que assambarcam os bens do próximo, esses que exploram o fraco, esses vão ser expulsos da terra. Consequentemente, a terra liberta desses espíritos e, permanecendo os bons espíritos, deixará de haver causas de expiação, causa de sofrimento. Exatamente. Porque quem é que... O mundo é neutro. Não existe uma placa assim, mundo de expiação, mundo de regeneração, o mundo é neutro. O que vai caracterizar os mundos nesse ou naquele teor, amigos, é o teor moral dos espíritos encarnados ou desencarnados. Somos nós que qualificamos o mundo. Entenderam? Sim. Não sei se ficou claro para você. Então, quem é que causa expiação? Por exemplo, quem é que causa esse tipo de problema aqui, faltar o necessário para alguém? São os egoístas, os ambiciosos, os gananciosos, que não têm o espírito de fraternidade, solidariedade.
que geram sistemas, os sistemas econômicos, os sistemas políticos. Tudo é consequência do estado de espírito, do que vigora nos corações. Perceberam? Está claro? Nós falamos disso, inclusive, ontem no Apocalipse, estudando a questão 1019 do Livro dos Espíritos. Vocês se recordam? Vocês podem anotar aí também, fazer um link com a questão 1019. 1019. Podemos ler a 1019? Vocês acham que é sair do assunto? Podemos ler? 1019. O reinado do bem poderá implantar-se algum dia na Terra? O bem reinará na Terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Os bons vão fazer reinar como o bem e a justiça? Por sua própria natureza de bondade. As leis se tornarão melhores. O sistema econômico se tornará mais humano. A sociedade se tornará mais humana. Perceberam? Então, é assim. Aí continua aqui. Isso aqui é de São Luís, tá? É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Então, o que é que vai afastar os maus da terra? Progresso moral e prática das leis de Deus. Por quê, amigos? Nós é que mantemos as ligações na base da sintonia com os espíritos desencarnados. Nós é que atraímos. Continua ele aqui, ó. Estes, porém, os maus, só a deixarão quando o homem tiver banido daí o orgulho e o egoísmo. Aí continua aqui. Então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentam deter a marcha das coisas serão daí excluídos, pois que serão daí excluídos, é o termo, lá no Evangelho é expulsos, aqui é excluído. Pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam, irão para mundos novos, menos adiantados. Muito bem. Então. Ô, Júlio, diga. só mais uma coisinha. Nessa frase aí, onde possuem bens em maior ou menor quantidade, conforme os tenham adquirido, mais ou menos por meio da inteligência. Esses bens, ainda está se falando de bens materiais ou espirituais? Bem materiais. Nós estamos falando de mundo material. Esse mundo aqui, a regeneração aí, 500 mil anos, é um mundo regenerado. Mundo biológico, humanidade corpórea. Uhum. Bens materiais, automóvel, avião, computador, viagens espaciais, tudo isso. Você vai deixar de haver, não? É interessante também a gente destacar essa questão do desenvolvimento da inteligência, né? Porque a gente fala que é necessário não só o desenvolvimento moral, mas o intelectual, né? Exatamente para que você continue desenvolvendo capacidades, né? Porque o intelectual ele se efetua sempre, ele puxa o barco ele puxa a locomotiva da evolução. Lá na questão 785 isso é muito claro, muito claro. E ele é que possibilita o progresso moral. Quando o espírito se torna puro, há uma equiparação do intelectual com a moral. Ele se torna puro por quê? Porque é uma equiparação do progresso intelectual com o progresso moral. Aí ele se torna um espírito puro. Então ele vai engrandecer exponencialmente daí por diante para todos sempre
intelecto e sentimento. Não tem fim o progresso, porque sempre há coisas para aprender. Evidentemente, nós não podemos aqui analisar as condições dos messias. Os messias estão aprendendo alguma coisa ainda, já completaram a aprendizagem. Nós não podemos dizer, podemos? Porque Deus é infinito, ele é eterno, existe todo sempre. Então, o grau de conhecimento de Deus é infinito. Então, em tese, nós sempre vamos ter coisas a aprender para todos sempre. De acordo? Mais comentários, amigo? Quem quer participar aí? Ô, Elana, quer continuar participando? Não, são essas duas colocações mesmo, só. Mais alguém, amigos? Mais ninguém? Podemos avançar então para o item 11? No vosso, falando, né, falando aí do, não sei se vocês estão ouvindo aí, o pessoal está manifestando aqui por causa do jogo. Vocês ouviram? No vosso precisais do mal para sentirdes o bem, da noite para admirardes a luz, da doença para apreciardes a saúde. Então, ele está dizendo aqui o seguinte, que o nosso mundo ainda é um mundo da dualidade em função do nosso estado ainda de imperfeição. Então, nós precisamos dessa dualidade para nós, por exemplo, do mal, para nos compadecermos daqueles que sofrem, daqueles que são submetidos pelos mais fortes, desenvolvemos a empatia, a compaixão, a misericórdia e ajudar. Da noite, porque nós ainda necessitamos, pelo sono físico, nós temos a oportunidade de, durante o sono físico, realizarmos excursões de aprendizagem. Nós podemos retemperar o espírito junto a corações amados, podemos estudar nossas existências anteriores, que é uma das pesquisas que o espírito realiza durante o sono, quando ele se percebe liberado do corpo, está no livro dos espíritos, lá a partir da questões 402 ali, vocês podem estudar o assunto. Porque desprendidos do corpo pelo fenômeno do sono, o espírito então vai pesquisar o passado e sondar o futuro, a palavra dos espíritos. Nos mundos superiores, nos mundos felizes, em que o espírito já é harmonizado, em que ele já venceu as suas imperfeições, não vai precisar do sono. Por quê? Porque o contato com os espíritos será um fenômeno natural nessa fase da Terra. A possibilidade de desdobramento, viagens no corpo com o perispírito, todo um novo mundo, todo um novo universo vai se abrir para nós nessa nova fase. Então é todo um estágio diferenciado. E nós, por exemplo, que lidamos com mediunidade, já temos tido aí determinadas aberturas, tanto no trabalho mediúnico quanto durante o sono, nós já estamos por antecipação da misericórdia, vivenciando por antecipação o que vai ser um estado natural da humanidade futura. Perceberam? Nós estamos assim,
Olha, amigos, eu não quero aqui parecer vaidoso, longe disso. Nós estamos na vanguarda. Isso é algo extraordinário. Qual a porcentagem da humanidade que pode, que tem o ensejo de sistematicamente realizar o que temos realizado às segundas-feiras, por exemplo? Um conhecimento antecipado do que nos aguarda. Um conhecimento já desde agora de experiências anteriores, com riqueza de detalhes. Então, isso é extraordinário. Por outro lado, isso aumenta a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade. E nos coloca naquela condição de valorizarmos ao extremo essa oportunidade. Valorizarmos. E nós darmos o devido valor, considerarmos com a devida dignidade e honra a possibilidade que temos tido de fazer o que temos feito. Não é pouca coisa, amigos. Não é pouca coisa. Então vamos continuar aqui. Da doença para apreciarmos a saúde. Por quê? Porque nós precisamos de ser alertados pela doença dos desvios que temos feito. Precisamos ser alertados. Porque a doença é um aviso, que algo não vai bem, do ponto de vista moral. Porque muita gente deseja saúde, conforme Emmanuel vai, inclusive, dizer num de seus textos, que as pessoas querem a saúde para continuar nos seus desatinos, nos seus desregramentos. E nós devemos, por exemplo, nos empenhar em termos saúde para podermos trabalhar mais e melhor na seara em que nós estamos inscritos. De acordo? A eterna luz, a eterna beleza e a eterna serenidade da alma proporcionam uma alegria eterna. Então, isso aqui é estado de espírito. Livre de ser perturbada pelas angústias da vida material ou pelo contato dos maus que lá não tem acesso. Então, ou seja, essa alegria eterna, amigos, está livre de ser perturbada pelas angústias da vida material e pelo contato dos maus que não têm acesso a esses mundos, consequentemente, não vão provocar angústias da vida material. O que é que provoca a angústia da vida material? Falta de dinheiro, falta de emprego, falta de condições mínimas de sobrevivência, condições de desconforto, não é isso que causa angústia? Quem é que causa? É Deus? Não, está lá na questão 806, não é Deus. Somos nós mesmos, os homens egoístas e orgulhosos, que causamos dissabores para o próximo por nossa organização social ainda complexa, afastada daquele objetivo divino. Isso que o espírito humano, isso que o espírito humano tem maior dificuldade encontra para compreender. Isso o que o espírito humano maior dificuldade encontra para compreender. E os espíritas, de um modo geral, também têm dificuldade em entender o mundo de regeneração, a sua real característica, por isso. Por isso. Porque o mundo da regeneração é diferente do mundo que vivemos hoje. É o mesmo globo terreno? É. Mesma matéria? É. Homo sapiens, como nós somos? Sim. Mas o espírito encarnado será bom. Então, só isso vai mudar toda a conjuntura social, político-econômica.
Ele foi bastante engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas nunca pôde imaginar as alegrias do céu. Por quê? Porque, sendo inferior, só há experimentado dores e misérias. Jamais entreviu as claridades celestes. Não pode, pois, falar do que não conhece. E é por isso que muitos, vendo o estado da Terra, definem que a Terra para sempre será um mundo de sofrimento, de expiação. À medida, porém, que se eleva e depura, o horizonte se lhe dilata e ele compreende o bem que está diante de si, como compreendeu o mal que lhe está atrás. Então, o horizonte se lhe dilata em todos os sentidos: o horizonte espiritual e o horizonte universal. Mais comentários, né, amigos? Esse item 11. Então, vamos avançar. Vamos avançar. O item 12 é pequeno, é curtinho. E nós terminamos esse item. Entretanto, os mundos felizes não são obras privilegiadas, visto que Deus não é parcial para qualquer de seus filhos. A todos dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. Fá-los partir todos do mesmo ponto, e a nenhum dota melhor do que os outros. A todos são acessíveis as mais altas categorias. Apenas lhes cumpre a eles conquistá-las pelo seu trabalho, alcançá-las mais depressa ou permanecer inativos por séculos de séculos no lodaçal da humanidade. Isso aqui significa banimento para outro orbe. No lodaçal da humanidade. Tá certo? Tá claro aí? Alguém quer trazer mais ideias, amigos? Eu só queria dizer, Júlio, que Chega. à primeira vista parece uma utopia, mas não, está tudo ao nosso alcance, depende de cada um, né? Kardec é muito claro em seus ensinos, né? Porque ele sempre faz com que a gente entenda que todos nós temos direitos, mas é uma conquista. É um trabalho, mas é um trabalho que não depende de ninguém, depende de cada um de nós. É um trabalho Exatamente. individual, intransferível, né? Fazendo uma brincadeira, eu, por exemplo, nessa época de frio, se eu pudesse, eu terceirizava o banho, né? Mas é com o avanço, né? Eu mesmo, não tem como. E por mais tumultuado seja o ambiente no qual eu vivo, eu posso superar, porque eu tenho que superar a mim mesmo, eu não tenho que superar ninguém. Exatamente. A nossa disputa é conosco mesmos. É conosco mesmo. Nós temos é que nos vencer, nos superar. E aproveitar os trabalhos de que participamos para esse objetivo. Mais comentários? Mundo de expiações e provas. Vamos lá. Que vos direi dos mundos de expiações que já não saibais, pois basta observeis o em que habitais? A superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. Aqui nós temos um ponto importante a lembrar aos amigos. Espíritos com letra maiúscula. Espíritos humanos. Então, Santo Agostinho está falando conosco de espíritos na faixa da humanidade.
porque com a letra minúscula é princípio inteligente. Então existe essa distinção que fazemos estudando o Livro dos Espíritos e o Evangelho. Então, nós já temos visto aqui, Kardec já disse para nós, na Gênese, tá? Vou me permitir trazer aqui para vocês aqui, a Gênese, para vocês aqui entenderem, para nós, né? Vocês não, é pretensão da minha parte, nós entendemos aqui um ponto aqui interessante. É quando ele trabalha aqui, instinto e inteligência. Só um minutinho aqui, ó. Página 74. Já vou dar para vocês aí a referência. Deixa eu ver aqui. Não, peraí. É mais à frente, só um minuto. Ó. Aqui, ó. Falando de instinto e inteligência, capítulo 3 da Gênese, trata da instinto e inteligência a partir do item 11. Mito. Todo o capítulo é estudo instinto e inteligência, tá? Porque Kardec separa didaticamente aqui, mas o assunto que eu quero tratar com vocês aqui está no item destruição dos seres vivos uns pelos outros. Item 24. Deixa eu ler aqui, ó. Nos seres inferiores da criação, naqueles a quem ainda falta o senso moral. Então vocês vejam bem, existe um período em que o espírito não tem senso moral ainda. O senso moral se desenvolve nas faixas da humanidade. Tá? Faixa da humanidade. Depois de um longo período inicial na humanidade, quando a razão se desenvolve, a razão se abre para o espírito, então, aprender a identificar o bem e o mal, e a partir daí, por isso que a inteligência desenvolve primeiro, e a partir daí, pelas escolhas entre escolhendo o bem, negando o mal, rejeitando o mal, ele vai se desenvolvendo moralmente, tá? A luta não pode ter... nos seres inferiores da criação, naqueles a quem ainda falta o senso moral, em os quais a inteligência ainda não substituiu o instinto, a luta não pode ter por móvel senão a satisfação de uma necessidade material. Ora, uma das mais imperiosas dessas necessidades é a da alimentação. Eles, pois, lutam unicamente para viver, isto é, para fazer ou defender uma presa, é o que nós temos dito aí no nosso estudo do Apocalipse. Vejam bem. Eles lutam, vocês vão se lembrar que nós repetimos isso com muita insistência no Apocalipse. Eles, pois, lutam unicamente para viver, isto é, para fazer ou defender uma presa, visto que nenhum móvel mais elevado os poderia estimular. É nesse primeiro período que a alma se elabora e se ensaia para a vida. Faixa da humanidade. Faixa da animalidade. No homem, há um período de transição, em que ele mal se distingue do bruto. Lembram-se que falamos disso no Apocalipse? Recordam-se? No homem há um período de transição, em que ele mal se distingue do bruto. Nas primeiras idades, domina o instinto animal e a luta ainda tem por móvel a satisfação das necessidades materiais. Mais tarde, contrabalançam-se o instinto animal e o sentimento moral. Luta, então, o homem, não mais para se alimentar,
porém para satisfazer a sua ambição, ao seu orgulho, a necessidade que experimenta de dominar. Para isso, ainda lhe é preciso destruir. Todavia, à medida que o senso moral prepondera, desenvolve-se a sensibilidade, diminui a necessidade de destruir, acaba mesmo por desaparecer. Então, vocês notem como que Kardec tinha um conhecimento profundo do assunto. Então, os espíritos que acabaram de sair da mão do Criador são esses que ingressam, os espíritos formados. Então, Kardec se utiliza aqui. Acabaram de sair das mãos do Criador. Eles vão ingressar na faixa da humanidade, nos períodos iniciais, quando o homem mal se distingue dos símios. Aí começa, então, a humanidade. Nós sabemos, estudando André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, que nós desenvolvemos pensamento contínuo há cerca de 200 mil anos. Aí, então, que a razão se abriu para desenvolvimento, tá certo? Ô, Júlio, nessa fase inicial aí, onde, né, onde começa-se a trajetória, existe sofrimento? Porque por 2 vezes você leu aí alguma coisa de... Existe, existe, né? Existe a lei do mais forte. Ah, tá. O homem primitivo lá da caverna, tanto quanto o homem lá, muito semelhante ao animal, eles ainda estão vigora a lei da animalidade. A lei do mais forte. A lei matar para morrer. Então, esse homem é presa de animais selvagens, de serpentes, ele cai de precipícios, leva descarga de raio, certo? A dor aí a dor evolução, que André Luiz chama de dor evolução. É a dor que vai abrindo os potenciais ocultos do espírito. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Mas também os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem um índice de grande imperfeição moral. Por isso os colocou Deus no mundo ingrato, para expiarem aí suas faltas, mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que hajam merecido ascender a um planeta mais de todos. Comentários? Mais alguém quer trazer alguma ideia? Vamos em frente? Entretanto, nem todos os espíritos que a encarnam na Terra vão para aí em expiação. As raças aqui chamadas selvagens são formadas de espíritos que apenas saíram da infância e que na Terra se acham, por assim dizer, em curso de educação, para se desenvolverem pelo contato com espíritos mais adiantados. Vem depois as raças semi-civilizadas, constituídas desses mesmos espíritos em via de progresso. Então aqui nós já notamos que nós temos 3 grandes grupos na Terra. Selvagens, formado de espíritos que apenas saíram da infância, semi-civilizados e os mais adiantados. Notaram? 3 grandes grupos. Nós estudamos no Apocalipse a questão dos três partes, lembram disso? Do Apocalipse? Então, são 3 terços fazendo uma totalidade. Então, 2 terços são aqueles que serão
banidos da Terra. Uns porque ainda estão bem na infância, e outros porque são endurecidos. Os mais adiantados, viciosos, tá? Os mais adiantados viciosos, os cristalizados, que não estão se esforçando por vencerem os vícios, junto com os selvagens e os semi-civilizados, são aqueles que, grosso modo, vão partir da Terra, substituídos por espíritos bons, para a Terra avançar. São elas, de certo modo, raças indígenas da Terra, que aí se elevaram pouco a pouco em longos períodos seculares, algumas das quais não podiam chegar ao aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Tá? Os espíritos em expiação, se nos podemos exprimir dessa forma, são exóticos na Terra, já viveram em outros mundos, de onde foram excluídos em consequência da sua obstinação no mal e por se haverem constituído em tais mundos causa de perturbação para os bons. Em tese, os que estão em expiação são vindos de outros orbes, são endurecidos. Em tese, perceberam? Mas na Terra hoje já temos um grande contingente de espíritos que não vieram exilados, que estamos em expiação também, por causa das viciações, tá? Aqui não é um decreto finalístico de Kardec, é um enunciado que mostra que o grosso dos que estavam em expiação vieram de outros orbes, mas hoje já não temos tantos mais que vieram de outros orbes. Então são tantos mais. Por quê? Eles já retornaram para os seus orbes, eles avançaram, redimiram-se, ou um pequeno contingente já foi até banido em um segundo degredo. E estamos nós aqui hoje, ainda tem um pouco contingente de espíritos que vieram de outros orbes, ainda estão aqui ajudando o progresso da humanidade, e algum ou outro ainda lutando contra graves imperfeições. Possivelmente serão banidos, esses que estão lutando contra graves imperfeições, e o grosso da humanidade são espíritos que estavam aqui na Terra quando chegaram os que vieram em exílio. Tiveram de ser degradados por algum tempo para um meio de espíritos mais atrasados, com a missão de fazer que estes últimos avançassem, pois que levam consigo inteligências desenvolvidas e o germen dos conhecimentos que adquiriram. Nós já estudamos esse assunto no Livro dos Espíritos, quando falamos de Adão. Tá? Eu não vou repetir aqui aquela questão toda da raça adâmica, que já estudamos. E, inclusive, utilizamos na Gênese, quando vimos esse assunto, na questão 51 do Livro dos Espíritos. Tá? Então, esse grupo de espíritos constitui aqui o grupamento dos mais adiantados que vieram para ajudar os menos adiantados. O endurecimento deles lá naquele mundo trouxe-os para cá, e aqui eles ajudaram a acelerar o progresso da humanidade por meio do contato social. Por meio do contato social difícil, vencendo uma natureza bruta, agreste, então eles lutando de forma inconsciente para recuperar aquele paraíso perdido, foram transformando a Terra nesse paraíso. E aqueles que foram, então, se renovando, foram voltando para o seu mundo de origem. Então vocês percebam que o estágio
um estágio. Por exemplo, nós vamos entrar no estágio do mundo de regeneração, que é o mundo de todos já. É um estágio longo. 20, 30 mil anos. Porque esses que vieram aqui para cá exilados é de 25 mil a 40 mil anos atrás, a chegada deles. No mínimo 25 mil anos atrás e no máximo 40 mil. E eles retornaram para o seu mundo de origem. Mesmo passando aqui na Terra, que é 25 mil, 30 mil anos, retornaram para lá. Daí vem que os espíritos em punição se encontram no seio das raças mais inteligentes. Por isso que para essas raças é que de mais amargor se revestem os infortúnios da vida. É que há nelas mais sensibilidade, sendo, portanto, mais provadas pelas contrariedades e desgostos dos que as raças primitivas, cujo senso moral se acha mais embotado. Tá? Nós vamos notar, amigos, que nós, no seio da nossa humanidade, esses espíritos selvagens semi-civilizados, eles estão misturados em todas as sociedades. Na questão 955 do Livro dos Espíritos, por exemplo, Kardec fala que era comum, um certo tempo, as mulheres em determinados países cometiam suicídio queimando-se lá com seus maridos. Recordam-se disso? Então aí os espíritos vão dizer que elas não têm culpa por causa do seu estado de nulidade moral, 955 e 954. Eles ainda não desenvolveram o senso moral, estão aprendendo a desenvolver o senso moral. No contato com espíritos mais adiantados, estão desenvolvendo o senso moral, perceberam? Por isso nós temos que ter cuidado com julgamentos, análises dos atos do próximo, até com relação até ao suicídio, porque tem gradações de nível moral, que atenuam ou agravam esse movimento triste. Alguma dúvida aí, comentários? Vamos terminar então aqui o item dos mundos de expiação. A Terra, por conseguintemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios cuja variedade é infinita, mas revelando todos como caráter comum o servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Então vamos aqui retornar aqui um pouco aqui, só para falar de leve algo que nós já falamos no estudo, quando dá a oportunidade desse estudo no Livro dos Espíritos. Quando os exilados chegaram aqui na Terra, que em tese, amigos, não são de Capela, porque já falamos para vocês aí que Capela não tem mundos, Capela não tem planetas e é uma estrela jovem. Se tivesse planetas lá, teoricamente, porque não tem, seriam planetas nos estágios iniciais de formação, com 500, 400 milhões de anos apenas, que é muito pouco. Então, quando eles aqui chegaram, encontraram os espíritos chamados os primitivos, os selvagens. Os selvagens. Então, quando eles aqui começam a reencarnar em massa, eles transformam o mundo. O mundo muda de categoria. Se transforma em mundos de expiações e provas. Provas para aqueles espíritos novos que aqui estavam evoluindo. E expiações para esses que vieram de fora, de um mundo muito melhor. Perceberam? Expiação e prova.
Esses espíritos têm aí que lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz com que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito e seja aproveitado pelos espíritos mais novos. Aquela bagagem que os exilados trazem vai acelerar o progresso dos espíritos que estavam aqui na Terra. E aí, vamos comentários? Bem, amigos, nosso tempo está praticamente esgotado. E não vamos alongar, não, porque senão o assunto se torna cansativo, tá bom? Quero saber se os amigos querem fazer comentários aí para finalizarmos. Comentários finais, querem acrescentar alguma coisa? Alguma coisa aí não ficou bem esclarecida, não temos a pretensão de esclarecer, mas a gente vai recorrer ao texto para poder aí dirimir uma dúvida. Não? Sem comentários? Bom, já que não há comentários, então eu vou, como sempre faço, pedir alguém para fazer a prece final para nós. Quem vai fazer? Pedir para o Hernani fazer. É isso que eu ia falar. Inclusive, ele ontem até comentou que queria fazer a prece hoje. Tá certo aí. Viu, o Fernando? O Arthur já está lendo o pensamento, hein? Seu som está fechado. Oração sem som é mímica, né? Eu tirei. É só o Arthur, Saiu som. é só o Arthur que lê pensamento. Nós não, viu? Nós somos ainda mortais, tá? Oração com som fechado é mímica, viu? Você me ajuda aí. Abriu? Abriu. Tá ótimo. Então, vamos levar o nosso pensamento ao plano maior. Agradecer a oportunidade que tivemos de esclarecimento no estudo dessa noite. Estudo tão bem direcionado e que nos tirou grandes dúvidas e nos trouxe enormes conhecimentos. Pedir novamente a oportunidade de estarmos aqui sempre reunidos durante a semana, para que possamos cada vez mais buscarmos o conhecimento e podemos também colocarmos em prática no nosso dia a dia. Que a luz esteja com todos nós, que proteja-nos e que guie-nos sempre no bem. Que assim seja, Senhor. Assim seja. Esse- Sim, já.